Eu saúdo a amada igreja com a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa encher o seu coração, que Deus possa trazer um alívio, né? Como tem trazido aqui para essa igreja, um alívio na palavra, né? E é interessante que nós vamos a Filipenses capítulo 4. Esse último mês eu estou em Filipenses e Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses e 2 Coríntios. Mas é que Deus tem algo especial para a sua vida. Hoje a turma sentou mais atrás, eu acho que é na hora de ir embora que a gente fala, está liberado, é sair correndo. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua misericórdia, muito obrigado pelo teu poder sobre as nossas vidas, muito obrigado porque somos escravos de um Deus vivo, de um Deus cheio de amor, de compaixão, um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que enviou o seu Filho amado para morrer a morte daqueles que foram salvos e que serão salvos até o último dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque não há vida fora da tua presença. Nós queremos te louvar porque um dia ouvimos a tua palavra e o Espírito Santo nos elucidou quem era Jesus Cristo e nós, Senhor Deus, podemos então arrepender dos nossos pecados e ter agora uma vida nova, um novo homem nascido em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que não há nada em nós que pode ser favorável aqui, Senhor Deus, então nós dependemos totalmente do Senhor. O teu servo não tem nenhuma condição de ministrar da tua palavra, porque o teu servo não tem entendimento suficiente da tua palavra, o teu servo é um homem que peca, Senhor Deus, então ele necessita totalmente da ministração do teu Santo Espírito. E eu tenho certeza que os meus irmãos que aqui estão também, Senhor Deus, que eles necessitam de uma ministração especial do teu Santo Espírito. Nós vivemos dias difíceis, dias que os corações entram muitas vezes nesse templo preocupados, ansiosos, cheios de conflitos nos seus corações, e nós sabemos que a tua palavra é a única, Senhor Deus, que pode nos colocar em segurança no caminho que nós devemos trilhar. Faz um milagre aqui, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, sempre nós temos um desejo de viver de acordo com o propósito de Deus. Viver de acordo com o propósito de Deus, não dá para fazer isso sem estar em Cristo Jesus. E é interessante que muitas vezes uma pessoa conhece o Senhor Jesus verdadeiramente e ela então entra num processo chamado processo da santificação, onde essa pessoa vai sendo moldada, vai tendo o caráter moldado pela palavra de Deus, ela vai sendo lapidada pelo poder da palavra de Deus, e ela vai se tornando cada vez mais separada para o Senhor. É interessante que muitas vezes as pessoas acham que isso não existe, mas existe. Nós precisamos a cada dia olhar para esse livro aqui e ver quão miseráveis nós somos. O dia que você lê esse livro e achar que você é bom, você pode saber que você está numa furada. Nós não somos bons. Nós somos miseráveis, pecadores, frágeis, e nós temos que depender do Senhor Jesus Cristo. É interessante que nessa carta, chamada Carta da Alegria, Paulo trata de vários assuntos aqui, mas ele chega nesse texto, e ele fala, finalmente, irmão. Então, para nós aplicarmos uma direção à nossa vida, cuidado com o que vocês estão pensando. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração,
porque deles procedem as fontes da vida. O pecado não começa na nossa ação, ele começa no nosso pensamento. O pecado, muitas vezes, ele entra pelas janelas dos nossos olhos e ele vem ao nosso coração, que nós chamamos coração, né? O centro da nossa mente, o centro do nosso pensar, do nosso espírito, e de repente nós começamos a projetar coisas que não são do Senhor. É interessante que quando Paulo trata aqui, ele faz um fechamento completo, quando o assunto é o que devemos pensar. Meus irmãos, hoje o mundo vive a chamada liberdade, que ela jamais vai ser controlada. Quanto mais liberdade as pessoas têm, mais liberdade elas querem. E isso as leva para distante do Senhor. É interessante que nós vivemos hoje, você pode fazer todas as coisas. Você pode deixar que isso não tem nada a ver. Isso não tem problema. O que tem teu filho assistir aquela coisinha, ou teu filho está diante dessa cena, ou dessa situação? Eu já sou maduro. Tem pai que fala assim, eu já sou maduro, eu posso ver essas coisas, que isso não vai me contaminar. É interessante que o que pregam aí é que você pode viver intensamente tudo. Tudo que você quiser, você pode viver intensamente, desde que isso alegre o seu coração. E a palavra do Senhor fala, olha, viva as alegrias do seu coração, mas lembra-te, um dia prestarás contas com o teu Senhor. Nossa alma não deve ser considerado nada de errado se nos traz alegria. Nada que passa na nossa alma, segundo eles falam aí, não deve ser considerado errado, desde que nos traga alegria. Isso é bom, isso é agradável. Mas é interessante, onde está Deus? Onde está Deus nessas situações ou nessas resoluções? Onde está a palavra de Deus nessas situações? Meus irmãos, será que os valores bíblicos são interessantes para o seu coração? Será que você tem zelo pela palavra do Senhor e você realmente deseja da palavra do Senhor? Será que isso atrai o seu coração? Não estou falando de ler Bíblia. Eu não estou falando de ter um tempo de leitura de Bíblia. Eu estou falando se esse tempo de leitura de Bíblia, ou se antes de você chegar a esse tempo de leitura de Bíblia, se você tem desejo da palavra de Deus. Porque é interessante, eu posso até ler a Bíblia, mas ser um perdido, não posso não? Eu posso até orar e ser um perdido, eu posso até ser um professor de escola bíblica e ser um perdido. Correto ou não? Mas é interessante que onde está o desejo do teu coração? Meus irmãos, será que nós importamos com o que o povo pensa a nosso respeito? Ou com o que o Senhor pensa a nosso respeito? Qual será que seria a palavra do próprio Deus a respeito da sua vida esta noite? Veja o meu servo fulano, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Ou veja fulano, que na verdade não é o meu servo, que não tem amado a minha palavra, que não tem desejado as coisas dos céus. Nossos pensamentos devem apontar para louvor ao Senhor, e não para louvor de nós mesmos. Pensamentos errados levam a um comportamento errado, que levam a sentimentos errados, e isso vai se tornando um abismo, chamando outro abismo. Eu queria tratar com vocês essa noite. Se guardamos em nossas mentes coisas preciosas, serão extraídos da nossa vida tesouros valiosos e preciosos. Mas se no fundo da nossa mente estiver guardado coisas devassas, libertinagens, luxúrias, lascívias, nós não teremos nada de valoroso para apresentar. Como têm sido os seus pensamentos? O que tem ocorrido na sua mente? A nossa mente é um campo de batalha. Você pode ter pensado em inúmeras coisas essa semana. Meus irmãos, muitas vezes nós temos dificuldade de orar, porque nós nos ajoelhamos para orar, quando vê os nossos pensamentos nos levam a outras situações bem distantes de Deus. Olha como é que nós precisamos batalhar essa batalha da mente, como nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Eu quero primeiro explicar esse versículo.
O que deve ocupar o nosso pensamento, ou seja, o centro do nosso coração e da nossa vida? Primeiro diz aqui, tudo o que é verdadeiro. Meus irmãos, isso é muito interessante, porque verdadeiro é a qualidade do que é reto. E nós, muitas vezes, nós estamos pensando em situações que não são verdadeiras, situações que são falsas diante da palavra do Senhor. Nós precisamos ter qualidades morais de retidão. A nossa vida tem que ser a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós, como servos de um Deus vivo, poderoso, verdadeiro, nós precisamos ter nos nossos corações uma busca ao Senhor e às verdades que Ele nos deixou. Meus irmãos, muitas pessoas não são verdadeiras. Elas têm aparência de que são, mas não são. Nós estamos tendo os nossos pensamentos bombardeados por coisas falsas, por coisas que não são do Senhor. E nós precisamos fechar o nosso coração para a palavra de Deus, no sentido de fazer uma aliança com ela, não fechar para que ela não entre, de fechar nela, e não deixar que as coisas de fora entrem ao nosso coração. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você tem ocupado os seus pensamentos com tudo aquilo que é verdadeiro, que é reto, que não é falso? Meus irmãos, se começar no pensamento as coisas falsas e erradas, você viverá essa essência na sua vida. Quando Paulo diz, finalmente, irmãos, agora é hora de praticar mesmo, olha, cuidado com os seus pensamentos, pensem em tudo o que é verdadeiro. E ele continua, tudo o que é respeitável. Não concentre a sua mente em coisas que não são honestas. Às vezes você tem aquela mania, né? Não, mas isso todo mundo faz. Isso é honesto? Isso é compatível com a mente de Cristo? Nós estamos cheios de maus testemunhos de cristãos. Nós estamos cheios de homens e mulheres igrejeiros que não se parecem com Cristo, porque na verdade têm uma vida totalmente diferente do caráter de Cristo. Crentes devem ter dignidade, ser honestos, honrados, íntegros, corretos. Essa deveria ser a característica de qualquer um de nós aqui. Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus, sinceridade em palavras e em comportamentos, porque é muito fácil um crente falar. Ele chega e fala, aleluia, e dá uma moral nos outros. Mas quando ele vai viver o seu dia a dia, não é nada daquilo que ele falou. Ele não é digno. Ele não é honrado. Ele não é honesto. Ele não é íntegro, inteiro, ele não é correto. Muitas pessoas dizem, olha, os evangélicos têm decepcionado aqui na empresa. Por quê? Porque na verdade não são evangélicos. Não vivem de acordo com o evangelho de Cristo. Meus irmãos, nas nossas conversações nós devemos ser decorosos, retos, moralmente idôneos. Nós não falamos qualquer coisa. Eu tenho me corrigido nisso. Muitas vezes eu estou achando muitas situações que não estão dentro do decoroso. Eu estou achando legal e eu preciso mudar isso em mim. Nós temos confrontado com tantas coisas, não é verdade? Hoje nós somos bombardeados. Você acorda cedo, né? Quem acorda cedo aqui, então já vê que já tem mensagem. Quem acorda tarde tem o dobro de mensagem chegando no seu celular. E a maioria delas não estão compatíveis com a palavra de Deus. Não são respeitáveis. E ele continua dizendo, ocupe o seu pensamento com tudo que é justo. Uma vida perfeita. Uma vida madura. Diante de Deus e diante dos homens. Um testemunho implacável que o cristão deveria ter. Recebemos a justiça de Deus sobre nós, então, nós temos que viver como se Cristo fluísse de nós.
se nós recebemos a justiça de Deus na cruz do Calvário, sobre as nossas vidas, nós temos que fluir Cristo em nós e de nós. Somos instrumentos de justiça e não de injustiça. É tempo de nós falarmos, olha, o Brasil vai ficar melhor porque eu vou ser melhor, eu vou imitar a Cristo. Nós estamos pensando se o Brasil vai ser melhor porque vai mudar um tanto de gente na Câmara dos Deputados, que vai mudar um tanto de senadores, porque vai mudar o presidente. Não. Nós precisamos de um Brasil melhor porque nós teremos uma aliança com Deus. Eu serei melhor, eu serei justo, eu terei uma vida perfeita, correta, diante de Deus e diante dos homens. Isso que deveria acontecer na nossa vida. Meus irmãos, nós estamos lendo a palavra do Senhor, mas isso não tem mudado nada nas nossas vidas. Esse é o grande problema. Nós somos a grande diferença, ou deveríamos ser a grande diferença. Mas o exemplo que nós damos não arremete as pessoas a pensarem em Cristo, mas a pensarem nas coisas desse mundo. Os nossos pensamentos também devem estar cercados de tudo que é puro, sem mancha, sem sujeira, purificado em todo o nosso ser, aptos para ser o quê? Sacrifício vivo ao Senhor. Meus irmãos, nós queremos oferecer um serviço ao Senhor, de que maneira? Se os nossos corações não se importam em estar puros diante do Senhor, se os nossos pensamentos, eles são totalmente carnais. É interessante como ofertar alguma coisa ao Senhor, se não há pureza na minha vida. Meus irmãos, olha o que acontece hoje dentro e fora da igreja. Está tudo manchado. Está tudo podre. E o pior, não é só fora, é dentro. Eu chamo igreja de um aglomerado de pessoas, mas a verdadeira igreja, ela é pura. Ela é santificada em Cristo Jesus. Nós não sabemos quantos são, nem quais são. Mas eles estão esparramados aí. É interessante que nós devemos ter o pensamento nas coisas de Deus e ter uma vida voltada para Deus. Não é só pensar nas coisas de Deus, mas é ter o coração voltado, a vida voltada para Deus. Meus irmãos, quantos escândalos nós temos visto de homens aí, mulheres, que estão aí, vamos dizer, se tornaram públicos, se declaram evangélicos, estão aí no terceiro, quarto casamento, estão aí frequentando terreiro de umbanda, estão comprando e não pagando, estão manchados. Quantos? Pastores suicidando. Tudo que é amável. Meus irmãos, essa é uma qualidade nos nossos pensamentos, que nós devemos ser pessoas também agradáveis, que suscita amor e não ódio. A palavra diz que a palavra branda desvia o furor, mas quando a palavra não é branda, ela incita a ira. A palavra dura, ela incita a ira. E nós erramos nisso. Nós erramos nisso. Nós não somos agradáveis. Nós não somos agradáveis porque os nossos pensamentos não estão alinhados com tudo o que é amável. E ele continua: tudo que é de boa fama. Os lábios dos cristãos deviam expressar pensamentos de boa fama, ou seja, falar favoravelmente. Se nós alimentarmos os nossos pensamentos com isso, a nossa fala será totalmente diferente. E quando nós falarmos, vai haver uma expressão de louvor e adoração a um Deus santo e poderoso. Não importa qual a circunstância e qual a situação.
Você já viu um crente que fala palavrão? Ele não existe. Ele não é crente. Ele não usa de palavras torpes. Nós não podemos denegrir as pessoas, por isso os nossos pensamentos não devem ter nada nesse lado de denegrir. Eu queria que você prestasse muita atenção. E ele continua: se alguma virtude há, virtude moral, disposição de praticar o bem, se algum louvor existe, se alguma adoração existe, isto é que deve ocupar o vosso pensamento. Meus irmãos, como nós vamos ganhar essa batalha na mente? Agora nós sabemos como que a nossa mente deve andar, deve caminhar. É interessante que, aí você me fala, mas qual é a receita? Qual é a receita para nós então andarmos dessa maneira? Qual é a receita para nós assumirmos o controle dos nossos pensamentos? Ah, irmão, o que eu penso, eu não consigo, como é que chama? Controlar. Consegue. Você consegue. Meus irmãos, vou dar um pequeno testemunho da minha vida aqui. Quando eu não era convertido, eu não perdia uma escola bíblica. Eu era mais reverente que a maioria dos cristãos dessa igreja. Perdido. Porque cristão dessa igreja só frequenta domingo. Mas eu era mais reverente, que eu frequentava domingo, escola bíblica, cedo à noite, e não era crente. E é interessante que os meus pensamentos durante o culto eram, depois do culto, em fazer as coisas fora da palavra do Senhor. Fora da palavra do Senhor. Eu controlava isso. Eu queria isso. Eu desejava as coisas erradas. Eu não tentava, mesmo sabendo que eram erradas, porque é interessante, quando você teme a Deus, e você ouve na escola bíblica, você ouve os cultos, você atenta para a palavra do Senhor, e você sabe, quando você está praticando alguma coisa errada, que é errado. E tem coisa que é errado você não precisa nem ir na igreja para saber, não é verdade ou não? Mas é interessante que há uma grande diferença entre ser tentado e pecar. Então a nossa mente pode nos levar a querer alguma coisa, mas você não pode fazer essa coisa. Então como é que você vai fazer? Primeiro, constância na palavra de Deus. Meus irmãos, quando um pensamento pecaminoso, ele te circular, te rodear, se você é uma pessoa constante na palavra de Deus, você vai saber como se livrar dele. Porque a própria palavra vai combater isso. Você precisa ser abundante na palavra de Deus. Você precisa guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra o próprio Deus. Você precisa desejar a palavra do Senhor e saber que a palavra do Senhor ela deve ser meditada na sua vida dia e noite. Você precisa desejar a palavra do Senhor. Você precisa aspirar pela palavra do Senhor. Meus irmãos, como é que nós vamos reconhecer se algo não deve ocupar o nosso pensamento? É pela palavra de Deus. Por ela nós saberemos que isso não é bom e qual rumo nós devemos tomar, qual a direção nós devemos tomar. Eu e você precisamos levar a sério a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos revele o que Ele quer para nós. Nós precisamos ter constância. Não é aquele eletrocardiograma na palavra de Deus, é constância. E essa curva deve ser subindo, e não descendo, e nem reto. Quanto mais nós temos, mais nós desejamos o tesouro dos céus. Eu queria que você pensasse muito bem. Você é constante na palavra de Deus? Meus irmãos, se você precisar de pregações, eu posso passar para você. Tem pastores aí que são zelosos com a palavra do Senhor. Tem pastores aí que você pode ouvir durante a semana, que serão bênção na sua vida.
Alguns vão dar um pouquinho mais de trabalho, porque são americanos, então você tem que ler um pouquinho, né? Às vezes não tem a dublagem, você tem que ler, mas são homens cheios do Espírito Santo, que zelam pelo conhecimento da palavra do Senhor e que vão te trazer informações precisas da palavra do Senhor. Você precisa desejar a leitura da palavra do Senhor, mas não de qualquer maneira, não como um livro de romance, mas você precisa suplicar para que o Senhor mude o seu coração através da palavra de Deus. Você precisa desejar isso. Seja constante na palavra de Deus. Quando eu fico bravo, né? Que eu falo que crente não ouve música secular. Por que ele não ouve? Porque não há louvor e nem adoração ao Deus Santo e Poderoso. Correto ou não? Então é o seguinte, hoje eu falo, crente não ouve a maioria das músicas que chamamos de música gospel. Porque elas são terríveis. Elas falam mais do homem do que de Deus. Elas falam mais da necessidade do homem do que como o homem deveria olhar para Deus e falar com Deus. Segundo, viva na dependência do Espírito Santo, principalmente na oração. Os irmãos, Ana Flávia estava me dando testemunho, aquela menina bonita ali. Ela falou, olha pai, fulano chegou para mim e disse, na minha igreja se manifesta todos os dons. Eu falei, deixa ele falar comigo. Deixa ele falar comigo. Eu quero saber se na vida dele se manifesta o fruto do Espírito. Porque muitos dos que manifestam dons, no último dia, serão chamados a ficar à esquerda. Ah, mas nós expelimos demônios, nós fizemos isso, nós curamos. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas aquele que tem o fruto do Espírito, aquele que tem a vida em Cristo Jesus, aquele que tem Cristo Jesus dentro dele, aquele que tem o poder do Espírito Santo dentro dele, por isso ele tem paz, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, amor. Então eu não sou preocupado com manifestação de dons. Deus dá para a edificação do corpo, dá a quem Ele quer, dá quanto Ele quer, e tudo deve ser para louvor dEle. Glória a Deus, não depende de mim. Mas eu preciso buscar encher-me do Espírito Santo, para que eu esteja como os discípulos e apóstolos, que estavam transbordando do Espírito Santo e alegria. Meus irmãos, você vive na dependência do Espírito Santo? Você vive na dependência do Espírito Santo? Você ama o poder do Espírito Santo na sua vida? O convencimento que Ele te traz do pecado, da justiça e do juízo? O cuidado, o amor de Deus, que enviou o seu Filho, e quando o seu Filho estava para ir junto ao Pai, Ele falou, eu vou, mas vou enviar um Consolador, o Espírito Santo de Deus. E é interessante que a maior busca pelo Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo é através da oração. Quando você se prostra sozinho, ninguém está vendo, não há méritos para você, não há ninguém para te aplaudir. E você ora, pedindo para que seja cheio do Espírito Santo, para que as coisas de Deus sejam manifestas através da sua vida. E aí você deixa de confiar na sua força própria, porque você sabe que nós iremos falhar se confiarmos em nós mesmos. É interessante, né? Não há como desvincular nenhum versículo da palavra de Deus, de ser constante na palavra e de viver na dependência do Espírito. Mas tem mais alguma coisa para você aprender. Não devemos alimentar as nossas mentes com o que promove pensamentos pecaminosos. Meus irmãos, eu vim do mundo. Eu vim de um pecado tremendo. Se eu começar a pensar, se eu começar a cortejar com a minha vida lá atrás, eu vou naufragar. Eu preciso ir adiante. Eu preciso alimentar a minha mente com as coisas dos céus. Eu preciso alimentar a minha mente com as coisas do próprio Deus. Porque se eu começar a alimentar com as coisas do passado, é para lá que eu vou voltar. Eu preciso guerrear
Devemos guardar o nosso coração. Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda os teus pensamentos. Guarda a fonte das tuas emoções. Porque é ali que está o perigo. O que você tem guardado? As pessoas têm guardado tantas coisas. As pessoas têm aglomerado tantas coisas ao redor de si mesmo. Por que não as coisas de Deus? Por que não alimentar a nossa mente com as coisas de Deus? Meus irmãos, se porventura vier no seu pensamento alguma coisa que te arremete ao pecado, volte-se para a palavra de Deus. Encha-se de Deus. Por isso, quando eu viajo, olha, eu ando muito sozinho, né? Eu ando muito sozinho. Eu vou para Alfenas, eu vou, me chama em tal lugar, eu vou, me chama em Casa Branca, eu vou. E eu não deixo de colocar uma pregação da palavra de Deus. Mas não deixo de maneira alguma. Eu fico me alimentando daquilo. Interessante que eu assisto uma pregação 15 vezes. E na 15ª vez, Deus me mostra alguma coisa. Impressionante isso, né? Escapou das 14 vezes passadas. Deus é tão maravilhoso que Ele te mostra. Você acha que eu vou subir aqui e falar o quê para o povo, gente? Se eu não me alimentar durante a semana, se eu não tiver zelo com a palavra de Deus, eu vou falar do quê? Das coisas que o jornal fala? Não, eu não quero isso. Quarto, devemos seguir Deus ardentemente, substituindo os nossos pensamentos pecaminosos por atividades e uma mente piedosa. Sabe o que quer dizer isso? Nós temos que desejar seguir a Cristo de uma maneira tão profunda. Nós podemos comparar com o Salmo 42, assim como a corça anseia por águas, o meu coração necessita de Deus. Nós podemos dizer que as atividades piedosas são atividades que expressam amor ao Senhor. Uma vida totalmente voltada para o Senhor. Por quê? Por quê que a igreja está tão pobre e precisa ficar pondo tantas programações para encher o povo? Porque a igreja está dando diversão ao povo. Porque a igreja quer dar entretenimento ao povo. Porque a palavra de Deus deixou de ser prioridade nas igrejas de hoje. Então, vamos divertir o povo. Uma vez, eu estava vendo uma pessoa falar com os jovens aqui, no final de ano, e a pessoa falou aqui dessa maneira, e eu do lado aqui. Gente, nós precisamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer um teatro agora, no final do ano, porque fica só o irmão Pedro pregando que você não arrepender, você vai para o inferno, se não arrepender, você vai para o inferno. Vamos fazer um teatrinho. Fizeram um teatrinho. Agora eu pergunto, quanto tempo eles oraram? Quanto tempo eles leram a palavra? O irmão Pedro está errado. Irmão Pedro, para de falar esse negócio, se você não arrepender, você vai para o inferno. Fala outra coisa para nós. Está tudo bem, lembra do bonequinho? Está tudo bem com você. Não está. Não está bem com você. Não está bem comigo. Jesus está às portas. E nós precisamos ter uma vida que Ele aceite. Não é a vida que nós aceitamos. Eu e você precisamos seguir Deus ardentemente. Nós precisamos ter paixão pelas coisas de Deus. Nós precisamos ter desejo pelas coisas de Deus. É interessante que no versículo 9, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Meus irmãos, a palavra deve ser praticada. Tiago fala, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E é interessante que a palavra desperta em nós novo sentimento, prazer, novo entendimento e uma devoção ao Senhor. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você desejar a palavra, quanto mais você aprender de Deus, mais você vai praticar e vai se tornar um crente maduro. E o Deus da paz, então, será convosco.
O Deus da paz não será convosco de qualquer maneira. Não. Mas se você pratica a palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, se você deseja a palavra de Deus, nós precisamos parar de achar que para Deus é de qualquer maneira. Não é. Os anjos do Senhor acampam ao redor de quem? Oi? Daqueles que o temem. Não fica pensando que é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Eu queria trazer essa palavra, porque eu queria informar para você que há uma grande batalha na sua mente, na minha mente. Mas quanto mais nós enchermos os nossos corações com as coisas de Deus, mais facilidade nós teremos para vencer tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque todos os planos começam aqui, e não nas nossas ações. Que Deus te abençoe. Que você possa compreender, experimentar coisas grandes e ocultas que Deus tem. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não o sabes. Então nós precisamos do quê? Joelhos dobrados, corações entregues, vida de piedade, vida de amor a Deus. Meus irmãos, o mundo está colocando um tanto de recurso na tua vida. Quanta tecnologia nós temos e quanto essa tecnologia ela funciona e ela resolve os nossos problemas aqui. Mas quanto essa tecnologia tem nos afastado ou tem nos roubado de um tempo melhor, de qualidade com Deus. Então nós temos que ter critérios para tomar decisões acertadas.